A nossa aula de português. Hoje nós daremos sequência ao estudo dos adjetivos, está certo? O valor semântico da flexão dos adjetivos, ou seja, o adjetivo ele se flexiona, nós já sabemos, estudamos na aula anterior, a flexão ela ocorre em gênero, número e grau, e hoje nós vamos exercitar essas flexões exatamente em um texto, identificando o valor semântico dessas flexões do adjetivo. Está lá na página 127, as questões são de 1 a 3, não há necessidade de fazer o texto, está bem? Então, assim, caso vocês tenham ainda alguma dúvida em relação à flexão dos adjetivos, eu recomendo que vocês vejam novamente a videoaula anterior, está certo? Vamos lá? Ó, nós temos um texto, né? Aí uma notícia, ela foi publicada no jornal Correio Brasiliense, traz como título: Cientistas fazem lista com top 10 de novas espécies queridinhas. Observem que queridinhas está entre aspas. Há um porquê, há uma função de estar entre aspas. Então, estejam com o livro aberto para acompanhar, não há necessidade de copiar a notícia. Então, vamos lá. Elas são as mais da ciência. De aranha à lesma do mar, passando por bromélia e bicho-pau, mereceram estar na lista top 10, Instituto Internacional de Exploração de Espécies, HSE, sigla em inglês, devido a características físicas ou comportamentais inusitadas. A lista é compilada anualmente por um comitê de taxonomistas. O que significa essa palavra? É aquele que se especializa em taxonomia, ciência que se dedica à classificação dos seres vivos, que tem o duro trabalho de selecionar as top 10 dentre cerca de inexplorada da Terra é a biosfera. Perdão, meus amores, a tia pulou uma linha. Vamos continuar bem aqui. Dentre cerca de 18 mil novas espécies descobertas no ano anterior. A última fronteira inexplorada da Terra é a biosfera. Nós apenas começamos a explorar a origem impressionante, a história e a diversidade da vida, diz Ketin, diretor e fundador do HSE. Os cientistas acreditam que cerca de 10 milhões de espécies ainda esperam para serem descobertas, 5 vezes o número das quais já são conhecidas pela ciência. Abre aspas. O inventário de plantas e animais que começou no século XVIII continua sendo construído, com a descoberta de cerca de 18 mil espécies a cada ano. Há 12 milhões que estimamos existirem, fecha as aspas, e afirma lá o jovem Quentin. Novamente abre aspas, entre os 10 milhões restantes estão pistas fundamentais para nossa própria origem, uma planta detalhada de como a biosfera se auto-organizou, além de pistas preciosas sobre maneiras melhores, mais eficientes e mais sustentáveis de atender a necessidades humanas, ao mesmo tempo em que se conserva a vida selvagem. O top 10 é uma lembrança das maravilhas que estão à nossa espera. Fecha as aspas e continua. Aqui nós temos a imagem, né? Essa lesma do mar, descoberta no Japão, venceria facilmente um concurso de beleza. Mas mais do que um rostinho lindo, ela é o elo perdido entre as lesmas que se alimentam de hidroides. Que é hidroide? Animal aquático semelhante à hidra. E aquelas especializadas em corais. A nova espécie, batizada de, nós temos aí o nome científico, né, bem grande, também contribuiu para compreender melhor a origem da simbiose que mantém com os corais. Então, amados, dado a notícia, falando aí do top 10, né, das espécies queridinhas, nós vamos agora ao entendimento do que a questão pede. O item A pergunta assim: qual fato é divulgado pela notícia? Amados, o que é que essa notícia está divulgando?
você muito tranquilamente identifica qual é o assunto principal, qual é o fato que nos está sendo apresentado com essa notícia. Item B. No lead, qual é o sentido da expressão entre aspas? Ela indica que na notícia é usado um registro formal ou informal. Vocês observam que está entre aspas aí a palavra queridinhas. Qual é a função de ela estar entre aspas? E depois pergunta, ela utiliza-se de um registro formal ou informal? Então são duas respostas, está certo? Item C. Identifique no lead a expressão que indica o critério de seleção das espécies inseridas na lista. Você vai identificar quais são os termos, ou seja, a expressão que exatamente indica o critério de seleção das espécies que estão inseridas na lista, tá bom? E que adjetivo é essencial nessa informação? Qual é o adjetivo que é essencial, que ele não pode ser retirado dessa informação? No segundo parágrafo, entender, tá? Que adjetivo caracteriza o trabalho dos taxonomistas? No segundo parágrafo, você vai exatamente para ele e relê e identifica qual é o adjetivo que caracteriza o trabalho dos taxonomistas. Item E. Esse adjetivo está em sentido figurado. Ele está afirmando que o adjetivo está em sentido figurado. Qual é o sentido desse termo, meus amados? O sentido figurado é aquele que depende do contexto, para que ele tenha um significado diferente do que aparece lá no dicionário. Então, qual é o sentido que ele apresenta dentro dessa informação? Está certo? Questão de número 2. Na notícia, há depoimentos do diretor do instituto responsável pela seleção. Verdade. A. Qual das falas indica as possibilidades oferecidas pelas espécies descobertas? Nós observamos que existem várias citações da fala do diretor. Aí o que é que você vai fazer? Vai apenas dizer qual é a fala, qual delas é, se é a primeira, a segunda, a terceira, a última, a primeira. Você vai apenas identificar, nem precisa copiar se você achar que ela é muito grande. Só indica assim, se é a primeira, a segunda, a terceira fala, tá bom? Aí você vai agora para o item B. Nessa fala, que expressão é formada por um substantivo acompanhado de adjetivos que sofrem flexão de grau. Preste atenção. Na fala que você identificar no item A, você vai responder no item B qual é a expressão que é formada por um substantivo e esse substantivo está acompanhado de um adjetivo e esse adjetivo ele sofre flexão de grau, tá bom? Aí você copia essa informação. Qual é essa expressão? E em seguida indica, escreve qual é o tipo de flexão de grau, tá bom? Se é aumentativo, qual é o grau que nós colocamos aí como de comparativo, de superioridade ou de inferioridade, tá certo? Aí você vai e coloca qual é um desses graus. E agora nós temos o item C que diz assim: esse tipo de flexão intensifica qual informação presente no depoimento? Olha, se você vai dizer que é uma flexão de gênero comparativo de superioridade, vamos supor. Então, você vai dizer qual é a intenção desse comparativo de superioridade. Qual é a intenção? O que ele intensifica? Aí você vai e escreve, está certo? O item, agora até a questão 3. No título da notícia, há um adjetivo entre aspas e no grau diminutivo. Tranquilo, vocês identificam, né, queridinhas? E que, aliás, o que as aspas indicam nesse caso? Há uma função. Qual é o intuito? E que efeito se obtém ao usar o adjetivo no diminutivo? Já que ele foi colocado no diminutivo, por quê? Por quê? Qual é a intencionalidade de ser colocado no diminutivo? Está certo?
Aí agora nós vamos aqui a informaçãozinha para completar e complementar o entendimento. No registro informal, muitas vezes os adjetivos são flexionados no grau diminutivo para expressar carinho, intensidade, valor negativo e etc. Essa informação está intimamente ligada com a terceira questão. Está certo? Já dá aí uma deixa para que vocês consigam responder. Então vamos pensar? As melhores coisas acontecem para quem levanta e faz. Sim, vamos erguer os braços, vamos levantar as mangas das blusas, né, no sentido figurado, e acordar para a vida e fazer acontecer e não baixar a cabeça, tá certo? Porque nós somos vencedores. Estamos aqui para superar todas as dificuldades. Então, desejo a vocês tudo de maravilhoso e até a próxima aula.